Eu sou o professor Javis Cabral e este é o encontro da classe bíblica que temos todas as sextas-feiras. Nós estamos estudando durante um certo período de tempo as questões relacionadas à experiência do espírito humano dentro da linha do tempo. E o tema principal é a pré-existência do espírito que está no ser humano. Muita coisa já foi considerada desde quando começamos, muita coisa pode ser considerada ainda para frente. São, dentro do material que eu tenho pronto, dá 48 capítulos. Seriam 48 aulas para eu esgotar o assunto, respondendo 100% de todas as perguntas que normalmente são feitas sobre a matéria. E a gente vai levando isso devagar, sem pressa nenhuma, até conseguirmos fechar o painel. Um outro aspecto muito importante de toda essa visão é que as 48 questões agregam no universo do tema diversos temas paralelos. Vou dar um exemplo. Nós tivemos uma das aulas, que já foi inclusive publicada, em que tratamos sobre a questão do sangue de Cristo. E na aula sobre o sangue de Cristo, nós tivemos a oportunidade de verificar 16 características marcadas com textos da Bíblia e com exposição, 2 horas de exposição praticamente, mostrando que o sangue de Cristo, ele é redenção, reconciliação, justificação, santificação, glorificação, perdão, e eu citei aqui 6 itens e mais 10 itens. O sangue de Cristo é a única segurança de vida eterna. O sangue de Cristo é o motivo pelo qual a igreja existe. E essa aula foi feita já há algum tempo, uns 2 meses mais ou menos, expõe detalhadamente na tela e no material que a gente encaminhou lá na nossa classe no Telegram, esses apontamentos, essa marcação. Mas o tema não é sobre a existência do Espírito que está no ser humano e que esse Espírito existiu antes da era de Adão e Eva. O tema principal é este. Porém, todos os aspectos associados à jornada desse Espírito, que sou eu, que é você, que moramos nos corpos que temos, e moramos apenas uma única vez, porque não existe reencarnação, isso não existe. Eu já vi que minha tela sumiu ali. Por isso que eu tenho essa outra aqui para me socorrer. É isso, faz parte, gente. Espera aí, a minha apresentação. Aqui, quer ver? Pois bem. Então, as questões relacionadas ao nosso espírito, a câmera superaqueceu, aí eu subo uma tela e parar numa outra. Não tem problema. O mais importante é que o compartilhamento da minha tela principal apareça, que é esse aqui. Então, todos os aspectos relacionados com a existência do Espírito, que sou eu, que é você, que somos todos nós, e que vivemos uma experiência na carne, e que em Hebreus, capítulo 9, o verso 27, diz que está ordenado vivermos apenas uma única vez. Vindo depois disto o juízo, e é isso que a palavra de Deus afirma, que nós morreremos uma só vez e depois disso vem o juízo. Nós já entendemos, porque ficou amplamente manifesto, que o nosso destino é o juízo. Qual é a finalidade da vida do espírito que mora nesse corpo que sou eu mesmo? Quando esse corpo se desfizer pela morte, o meu espírito vai direto para o juízo. É isso que está em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, e também em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Existem muitas outras passagens. O nosso tema hoje não é o juízo. O nosso tema hoje é o entendimento sobre por que nós estamos aqui, e por que é que nós estamos aqui agora, nesse tempo, nesta época. Por que é que nós existimos neste mundo, nesse momento?
Bom, para entendermos um pouco, eu tenho aqui muitas anotações que seria impossível dar em 2 horas. Isso aqui é um material que eu levaria... Vê se nessa outra tela aqui... Não, eu não consigo, porque a minha câmera do computador deu um problema. Ainda bem que na parte de compartilhamento está tudo ok. Ó. Eu não clico aqui, eu acho que vai voltar. Ela abriu, mas não acendeu a luzinha. Minha câmera do computador está com algum problema. Isso depois não vou gastar tempo. Mas o que eu tenho aqui é um material enorme, com muito conteúdo. E eu, obviamente, não tenho como trabalhar todo ele. Mas a linha principal será possível. E vamos começar colocando aqui nessa primeira marcação, e vamos diretamente para a Bíblia, como sempre fazemos naturalmente. Vou botar aqui, ó. Estou abrindo o primeiro quadradinho aqui. Pronto, aqui. E eu vou escrever aqui dentro, deixa eu diminuir isso, deixa eu ver se eu consigo melhorar, ficar o máximo de ocupação da tela. Aqui, ficou razoavelmente bom aqui. Então, vamos colocar aqui o que nós chamamos de pacto eterno. E esse marcador que eu estou movimentando na tela, ele estará conectado a essa primeira marcação, essa primeira questão. O pacto eterno. Muito bem. Essa linha preta na horizontal, essa que eu estou mexendo agora aqui, ó, mexi nela, tá vendo aí? Mexi. Vou trazer ela de volta para o lugar. Essa linha é a linha do tempo. E eu vou pegar esse marcador aqui, vou colocá-lo mais ou menos aqui, eu vou deixá-lo aqui e vou mudar a cor dele. Aqui, ó. Ai, meu filho, isso. Vou mudar a cor dele, vou colocar na cor vermelha. Vou pegar esse quadrado que está aqui, vou tirar daqui e vou puxá-lo e trazê-lo para cá. Meu filho, que coisa. Não, de novo. Espera aí. Ctrl C, Ctrl V. Não está dando certo. Oh, Deus. Ctrl C. Pronto, agora vai dar certo. Agora deu certo. Vou tirar daqui e vou colocá-lo aqui embaixo. E vou escrever aqui hoje. Então, estou criando aqui, diante de todos nós, uma linha do tempo que envolve desde o tempo de um pacto eterno que foi feito lá no passado, e aqui colocamos o dia de hoje, o agora, em que nós estamos aqui vivos. Muito bem. Feito isso, então vamos a textos da Bíblia. A primeira passagem que vamos examinar é Romanos, capítulo 16, o versículo 25 até o versículo 27. Eu vou abrir a Bíblia, aqui na Bíblia, Romanos. Espera aí, tem que ampliar isso aqui também para melhorar a leitura. Romanos, capítulo 16. Estou indo à Bíblia, o capítulo 16 de Romanos. Eu não quero em pedaços, então vou pegar, eu quero Romanos inteira. Me ajude. Aqui, Romanos 16 inteira. Pronto, é isso que queremos. E vamos ao versículo 25 até o 27. É o final da carta de Paulo aos Romanos. E ele termina dizendo o seguinte: ora, aquele que tem o poder para vos confirmar, notem essa expressão, pelo meu evangelho. Por que ele diz meu evangelho? Porque existem 2 evangelhos. O evangelho de Pedro é diferente do evangelho de Paulo. Poderemos ver isso daqui a pouco, um pouquinho mais na frente. São evangelhos diferentes. E há uma passagem em que isso fica claríssimo. Mas não quero tratar disso agora. Vamos aqui firme no verso como um todo. Segundo a proclamação de Jesus Cristo, então veja que o evangelho de Paulo não é o evangelho da cabeça dele, mas que ele recebeu de Jesus Cristo.
E agora vem o tema central que eu quero iniciar. Em conformidade com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, porém agora revelado e trazido ao conhecimento pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações, crendo, venham obedecer a ele pela fé. Sim, ao único e sábio Deus seja dada glória, por intermédio de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Esta passagem diz muitas coisas, mas vamos nos concentrar para esta aula no fato de que há um mistério oculto desde os tempos eternos. Há um mistério. E esse mistério, vamos colocar aqui, foi revelado a Paulo. Isso não tem nem o que discutir aqui. Isso é um fato, um dado da realidade bíblica. Se você crê na Bíblia Sagrada, você naturalmente estará contingenciado a crer no livro de Romanos. E no livro de Romanos você acabou de ver o que acabou de ser dito. Vamos a uma próxima passagem importante. Ela está em 1 Pedro. Vamos aqui. 1 Pedro, capítulo 1. E nós queremos o versículo 18 até o 21. Para não termos dificuldade aqui na marcação, vamos colocar aqui. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 21. E vamos ver o que é que o apóstolo São Pedro diz sobre este assunto. Então vamos aqui no texto. 1 Pedro, capítulo 1, estamos aqui, capítulo 1, certo? 1 Pedro 1, versículo 18 até o 21. Portanto, porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Mas, muita atenção agora, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. E aqui está o ponto central, conhecido de fato, antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Por intermédio dele, Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus. Então agora Pedro vem aqui e diz que, de fato, o sangue de Cristo exatamente o quê? O que ele é? Conhecido. Aqui está chegando. Os amigos. Cadê a passagem? Não, aqui. Aqui está. Conhecido. E Pedro está dizendo que é um fato. Não é uma teologia interpretativa. Essa expressão de fato significa o seguinte: não há discussão. Esse assunto está encerrado. Ele é conhecido antes da criação do mundo, mas foi revelado agora. Agora quando? No dia dos apóstolos. Não é agora que o Jean está falando aqui em 2025. Não, é conhecido lá. O apóstolo Pedro e Paulo sabiam. E esse aqui é um assunto fundamental. Por quê? Porque nós só somos resgatados pelo precioso sangue de Cristo. Nada fora disso pode nos resgatar. Notem a palavra
resgatados. E aí eu venho aqui, abro e coloco significado da palavra resgatado. Prestem muita atenção. Resgatado. Qual é o significado da palavra resgatado? Então eu vou abrir aqui, eu vou clicar aqui no qualquer dicionário, o primeiro que apareceu. Vou clicar neste aqui, ó. Resgatar. Vamos ver aqui. O que significa exatamente a palavra resgatado? Vamos ver isso aqui. Está processando, um pouco lento. Isso é do sinal, às vezes acontece, está tudo certo. Pronto, está aqui. Deixa eu expandir para ficar bem grande a letra, para todo mundo acompanhar e ler bem. Está aqui, ó. Significado de resgatar. Libertar a preço de dinheiro ou concessões. Resgatar prisioneiros. Resgatar reféns dos cativeiros. Perfeito? Recuperar algo cedido a alguém, ao trem, mediante pagamento do preço. Ou pagar uma dívida. Resgatar um objeto. O que mais? Livrar-se de um fardo. Resgatou as obrigações e seguiu em frente. Resgatou sua dignidade e foi feliz. Salvar do fracasso. Resgatou a empresa da família. Resgatar os compromissos do pai. Definição de resgatar, e aí vem alguns exemplos. Bom, acho que já ficou claro. Resgatar significa resgatar prisioneiros ou reféns dos cativeiros. Agora vejam que é que está escrito aqui. Que de fato, antes da criação do mundo, Cristo é conhecido como o resgatador que pelo seu sangue resgatou os seus fiéis. Isso é conhecido, é um fato, ou seja, já é uma realidade antes da fundação do mundo. E se acalmem que vem mais passagens aí que vão demonstrar isto. Mas aqui em Pedro, sendo fiel que acabamos de ver, de fato o sangue de Cristo é conhecido como o resgate, que é para prisioneiros. Vamos adiante. Agora vamos abrir Hebreus, o capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Hebreus, cadê aqui? Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. Vamos ao capítulo 9 inteiro. O versículo 14. Vamos ler o versículo 13 e 14, que aí vai ficar um contexto bom. Para não termos aqui complicação, Hebreus, capítulo 9, versículo 13 e 14. O texto anterior falou sobre o sangue de Cristo. Muito bem. Então vamos agora aqui. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros. Agora, atenção, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo. Opa, é o mesmo assunto. Que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então veja, o Espírito eterno se sacrificou de forma imaculada a Deus. Então Deus é alguém que está acima de Cristo. E Deus é alguém que está acima do Espírito eterno. Porque esse Espírito se ofereceu para morrer. Isto aqui é o tema. Como você quer para morrer? Pelo amor de Deus, né, gente?
O sangue de Cristo, né? Foi derramado, né? Isso é morte. É disso que estamos falando aqui. E aí diz o quê? Que esse Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. O Deus vivo é uma personalidade e o Espírito Eterno é outro. E esse Espírito Eterno que se ofereceu chama-se Jesus Cristo. E ele se ofereceu para ser aniquilado. O ponto central aqui é que isso que estamos lendo foi oferecido quando? O Espírito Eterno se colocou como sacrifício desde quando? Basta ler os 2 versos anteriores. Isso é tão simples que não carece nem de muita complicação. Foi oferecido quando? Isso é revelação, viu? Desde os tempos eternos. E isso é conhecido, de fato, é conhecido agora, desde antes da criação do mundo. É o que nós lemos em 1 Pedro 1,18. Então, quando é que o Espírito Eterno se colocou como sacrifício? Está claro que é antes da fundação do mundo. Muito bem, vamos à próxima passagem. Nós agora vamos para Efésios. Vamos agora em Efésios. Vamos para cá, para Efésios. Ok? Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Pronto, vou abrir aqui o capítulo inteiro. E nós queremos do versículo 19 ao 20. Então, vou escrever aqui, ó. Efésios, capítulo 6, verso 19 e 20. O que é que está escrito aqui em Efésios 6, verso 19 e 20? Vamos à passagem. 19, 20. Orai do mesmo modo. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem. E eu quero pedir aos amigos que sempre orem pelo Jean, para que a mensagem chegue limpa e clara, a fim de que, destemidamente, ou seja, sem medo de ninguém, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Como é que é o Evangelho de Paulo? É chamado de quê? O mistério do Evangelho. Isto reforça, portanto, o que foi mencionado aqui, que era um mistério que estava oculto, mas agora não é mais oculto o mistério do Evangelho. Quero deixar muito claro que o Evangelho que aqui estamos considerando é o Evangelho. Não é a doutrina da igreja A, da IB. Falando aqui do Evangelho. Deixa eu ajeitar aqui para ficar melhor, para a gente ter uma melhor visualização. Pronto, deixa eu botar assim, aqui, aí agora dá para ampliar um pouquinho. Pronto, ficou legal aqui. Vejam, vocês estão acompanhando as passagens. O Evangelho é o Evangelho de Paulo. Vou botar aqui para não ter dúvida. De Paulo. Não é o Evangelho adventista, batista, presbiteriano, católico, não. O Evangelho de Paulo é muito personalizado. O texto aí, ó. Vejam como está escrito. Orai do mesmo modo por mim, para que, quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que destemidamente possa revelar o mistério do Evangelho,
pelo qual eu sou embaixador. O embaixador do mistério do Evangelho chama-se Paulo de Tarso. Está aqui. Vamos a outra passagem. Efésios capítulo 3. Deixa aqui abrir. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, do versículo 1 até o 11. E aqui é uma passagem um tanto longa, que exigirá um pouco de nossa atenção, para que nós possamos, naturalmente, entender com bastante clareza do que é que estamos tratando, certo? Então, espera aí que eu vou botar isso aqui. Opa, tá errado aqui. Pronto, vai ficar essa setinha. Pronto, aqui. Porque nós agora vamos ter 4 pontos importantíssimos que serão tratados nessa passagem nova que vai entrar na... Esse problema. Calma, eu já ajeito isso aqui. Pronto, agora deu certo. 1, 2, 3, 4. Está aqui. Vamos agora fazer 4 apontamentos. Vamos ao texto. Vamos à passagem, à palavra. Por essa razão, Efésios capítulo 3, versículo 1. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós. Prisioneiro, a mesma expressão que foi usada há poucos instantes. Não judeus. Então vamos entender. Paulo está falando com quem? Não judeus. Ele não está falando com o povo de Israel. Ele está falando com quem é não judeu. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. E como por revelação me foi manifestado o mistério. Está claro para todos aqui? Quem foi que recebeu a revelação do mistério que estava oculto desde os séculos eternos? Entendo, esse mistério não foi revelado por Jesus Cristo quando andou na terra. Esse mistério foi revelado a Paulo. E aqui eu dou uma pausa nesse momento para anotar o que inicialmente estou anotando e vou responder a dúvida que vem de imediato. Como assim Jesus Cristo não revelou? Se acalmem, que vai ficar tudo esclarecido. Vejam, por essa razão, eu, Paulo, verso 1 e 2. Aliás, 1, 2 e 3. Aqui, 1, 2 e 3. Vamos começar por aqui. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, não judeus. Ele está falando com os pagãos, gentios, a igreja. Ele não está falando com a nação de Israel. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida, não é nos foi concedida, é me, no singular. Ele recebeu. Em vosso favor, foi concedida a Paulo para entregar aos gentios. E como por revelação, ele recebeu uma revelação especial, me foi manifestado o mistério, conforme vos escrevi acima, de forma resumida. Esse mistério estará todo ele no capítulo 2 de Efésios. Se você quer saber o que é o Evangelho de Paulo, leia Efésios capítulo 2. Não vamos fazer isso agora, porque eu quero a linha do tempo das nossas anotações. Então, vou vir para cá agora aqui e vou colocar assim. Versos 1 até o 3. Letra A. Repete que é mistério. B. Revelado a ele, Paulo, de modo exclusivo e especial. Pedro aprendeu com ele. Isso está em Atos capítulo 15, mas não vamos tratar disso agora. Então aqui está muito claro, Paulo repete que é um mistério. Que mistério é esse? Nós já vimos lá em Romanos, quando ele mesmo afirma que é um mistério oculto desde os tempos eternos. E ele já disse, foi revelado a ele. Aí ele aqui diz que esse mistério, esse mistério que estamos aqui
considerando é o mistério do Evangelho, porque ele cita isso de maneira claríssima aqui em Efésios capítulo 6, do verso 19 a 20, que nós já lemos. Ele diz claríssimo que agora é o mistério que estava oculto, não está mais, é o mistério do Evangelho. Agora vimos que ele repete que de fato é um mistério e foi revelado a ele por revelação especial. Agora, tem gente aqui que nunca leu ou leu e não prestou atenção. Vai tomar um susto, mas já estamos aqui para aprender. Verso 4. Assim, quando ledes o quê? O capítulo 2, porque ele disse, conforme vos escrevi acima de forma resumida. Ele escreveu de forma resumida no capítulo 2, esse mistério que é o Evangelho. Está todo lá. Aí ele diz, quando vocês lerem, ou seja, o capítulo 2, podereis perceber o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. Para tudo. Volta para cá. Vamos acrescentar aqui o versículo 4, porque ele repete. Atenção, agora eu posso vir e anotar assim, ó, 2 vezes, que é mistério mesmo. Ele repetiu 2 vezes. Ele repete que é um mistério oculto que foi revelado a ele. E ele diz, quando vocês lerem o que está em Efésios capítulo 2, vocês vão entender o meu, não é o nosso, é o meu entendimento sobre o mistério de Cristo. E aqui não é mais o mistério do Evangelho. Agora ele está dizendo que se chama mistério de Cristo, que obviamente é o mistério do Evangelho. E que, obviamente, é o mistério oculto. E é oculto desde quando? Desde antes da criação do mundo e desde os tempos eternos. E que mistério é esse? Está no capítulo 2 de Efésios, mas nós vimos em Hebreus, no capítulo 9, do verso 13 a 14, que o Espírito Eterno se colocou como um sacrifício. E sacrifício de sangue. E aí eu tenho que vir aqui e colocar de sangue. Porque não é um sacrifíciozinho repeba, não. É um sacrifício de sangue. E vou botar assim, para ninguém ter dúvida. Tudo isso está nas passagens. Muito bem, agora vamos para o versículo 5. E é aqui, meus queridos amigos, que está uma revelação para mim, pelo menos. Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Vamos em 2 partes. Verso 5. Verso 5. Esse mistério, isso aqui é um negócio poderoso. Olha só. Não foi conhecido de Moisés, Samuel, Davi e etc. Porque as outras gerações não conhecerão o mistério. Aí ele vai dizer, vamos ver se eu consigo ajustar aqui. Ajustou. Eita, deu certo. Ele vai dizer, peraí, que eu tenho que ajustar isso aqui para ficar legal. Aqui. Os santos apóstolos sabem, e os profetas do tempo dele, de Paulo, também sabem. Espera aí que chegou mais algum amigo agora. Vamos botar aqui para dentro da classe. Espera aí só um segundo. Aqui, é o Xandão. Muito bem, vamos adiante. Então notem, que coisa espetacular. Paulo acaba de explicar que o mistério, o mistério não foi conhecido das outras gerações. Não, as outras gerações não conhecem o mistério. Vejam a passagem, coisa insofismável que está escrito. Está aqui, ó, verso 5.
Esse mistério não foi dado a conhecer as pessoas de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Mas espera um minutinho, preste atenção. No verso 3, ele diz que foi concedido a ele, me foi concedida em vosso favor, e como por revelação me foi manifestado o mistério. O mistério foi dado a Paulo, e Paulo ensinou aos apóstolos. Calma que isso tudo vai ficar mais claro ainda. E aí os apóstolos, os santos apóstolos e os profetas que haviam no tempo de Paulo, aprenderam com ele, porque foi dado a ele. E por que foi dado a ele? Porque ele está explicando que é um mistério dado aos não-judeus. Versículo 6. Continua, significando que, por intermédio do Evangelho, e o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O mistério que estava oculto, diz ele no capítulo 6, versos 19 e 20. Isso é o Evangelho. Os não-judeus são igualmente herdeiros com Israel. Percebem que são duas casas separadas. Ele faz questão de deixar claro que os não-judeus são herdeiros com Israel. A igreja não é maior do que Israel. Vimos isso na aula da semana passada. A igreja é enxertada em Israel e não o contrário. Membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Atenção, verso 7. Fui nomeado ministro desse evangelho, segundo o dom da graça de Deus, que me foi outorgada conforme a atuação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de proclamar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Toda vez que eu chego nessa passagem, eu me emociono. Toda vez que eu chego nessa frase, as insondáveis riquezas de Cristo. E revelar a todos. É ele, Paulo, quem tem que fazer isto. E ele fez. E revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus que tudo criou. Meus amigos, entender isto aqui significa abrir a compreensão sobre toda a guerra com o diabo. É compreender tudo. Tudo. As insondáveis riquezas de Cristo e revelar a todos qual é a dispensação desse mistério que desde os séculos passados foi mantido oculto em Deus, que tudo criou. E aí eu venho aqui, e obviamente vamos fazer o apontamento do versículo 6 até o versículo 9, até o versículo 9, e aí nós somos informados que este mistério é as insondáveis riquezas de Cristo. As insondáveis riquezas de Cristo. Esse mistério é isso. Insondáveis riquezas de Cristo. E o que mais que ele disse aqui? Desde os séculos passados esteve oculto em Deus. Deus Pai manteve oculto. Então, estava oculto desde os séculos passados. E aí já sabemos, em Deus. Espera aí que chegou mais um colega aqui. Vou colocar para dentro da sala. Muito bem. Então, vejam que coisa assombrosa é esse versículo, esse verso número 9. O mistério o mistério é as insondáveis riquezas de Cristo
estava oculto desde os séculos passados em Deus. Vamos à finalização do versículo, do trecho. A intenção dessa graça, veja, qual é a intenção dessa graça de Deus Pai? Era que agora quando, Paulo? Peraí. Então eu vou pegar aqui essa setinha, vamos tirar essa setinha daqui, botar ela aqui no cantinho que eu vou usar depois. Vou deixar ela aqui nesse cantinho por enquanto, viu, pessoal? Aqui, ó. Deixa ali quietinha. Eu vou pegar essa setinha e vou colocar ela aqui, ó. Ok. E eu vou pegar esse quadradinho aqui, me dê só um segundo para eu ajeitar, botar aqui, vou puxar isso para cá e vou colocar aqui. Aqui assim. Aqui. Paulo recebe a revelação do mistério. Espera aí que eu já ajeito aqui a caixinha. Pronto, é isso aqui. Ó. Paulo recebe a revelação do mistério. O que é esse mistério? Ele diz em Romanos 16, o verso 25 a 27, que é um mistério oculto desde os tempos eternos, foi revelado a ele. Primeiro, aí Pedro entra na cena, confirma que, de fato, o sangue de Cristo é conhecido desde antes da criação do mundo. Então, esse mistério é o sangue de Cristo. Esse mistério é o sangue de Cristo e tudo que ele representa. Em Hebreus 9, do verso 13 a 14, o Espírito eterno, que é Jesus, se colocou como sacrifício. Esse Espírito eterno aqui não é o Espírito Santo, não. Porque o Espírito Santo não derramou sangue. Quem derramou sangue é Jesus. O Espírito eterno de Cristo se colocou como sacrifício de sangue. Está escrito em Hebreus 9, verso 13 a 14. Em Efésios 6, verso 19 a 20, ele diz, agora não está mais oculto, porque foi revelado para mim, Paulo. Em Efésios 3, do verso 1 até o 11, estamos examinando, antes de darmos aquela pausa para depois termos um segundo momento. Nós vimos primeiro que se repete 2 vezes que é mistério mesmo, a palavra mistério, que estava oculto desde os tempos eternos, foi revelado a Paulo de modo exclusivo e especial, e chama-se mistério de Cristo. No verso 5 diz que isso não foi conhecido de Moisés, Samuel, Davi, etc, etc, porque ele diz textualmente, as outras gerações não conheceram esse mistério. E aí ele diz que os santos apóstolos sabem, e os profetas do tempo dele estão sabendo, e agora no verso 6 ao 9, ele está dizendo que ele é o proclamador que está ensinando esse mistério das insondáveis riquezas de Cristo. Vou ver quantos minutos eu tenho aqui. Minutos, avançar bem. E aí ele vai dizer no verso 10. Por que eu coloquei? A intenção dessa graça era que agora, atenção, agora. Quando é esse agora? Esse agora é aqui, onde eu estou botando essa setinha. Muita atenção, hein? Espera aí, deixa eu... não, tá aqui a setinha, eu já tinha deixado ela pronta. Agora eu pego essa setinha, boto ela aqui do lado. Veja como esse negócio vai ficar muito bonitinho aqui. Quando ele diz agora, vou botar mais ou menos aqui assim, quando Paulo vai receber a revelação. Vou levantar um pouco mais isso aqui, vou botar assim. Vou marcar, olha lá, aqui. Vou marcar de vermelho. Vou vir para cá e vou botar ela na força, bem grandão assim. Aí vou pegar essa parada aqui, vou fazer assim. Vou vir aqui e vou botar aqui, ó. Tá muito pequenininha. Tem que vir um pouquinho mais para cá. Aqui. Mais ou menos aqui, tá bom. Vamos lá, peraí. Ai, meu filho, pega. Aqui, bota de vermelho. E vamos aqui e bota assim. Pronto, acho que aqui ficou, todo mundo já entendeu o que é que eu acabei de desenhar aqui. Né? Vou puxar isso mais um pouquinho para cá, porque está muito em cima da caixinha e eu quero que ela fique bem destacada. Está aqui. Aqui eu tenho a cruz de Cristo. E Paulo está explicando que o agora, não é na cruz de Cristo. Tá? O agora que ele está dizendo que foi revelado é aqui, ó.
O agora que ele está citando é esse aqui, ó. É aqui. O agora é aqui, ó. Nesse ponto aqui. Aqui é que é o agora. Como isso aqui é só um desenho, né, representativo, vocês estão entendendo que eu estou fazendo o que dá para fazer, porque eu não domino as tecnologias direito, sou meio bobão. Bom, tá aqui, botei em azul. Esse aqui é o agora que ele está falando. Esse hoje que eu botei aqui é nós, agora, 2025, hoje. Beleza? Muito bem. Vamos ao versículo. Então, agora, o que está acontecendo? Lá quando ele, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados e autoridades nas regiões celestiais. Vocês estão lendo o que eu estou lendo? Os principados e potestades celestiais só entenderam agora, quando foi revelado a Paulo. Nem os anjos sabiam. Gente, isso aqui não é qualquer conversa fiada. Isso aqui é evangelho na veia. Isso aqui é o tema da igreja. Não é o evangelho batista, presbiteriano, luterano, calvinista, episcopal, adventista, católico, Assembleia de Deus, congregação cristã, será essa lista toda aí não. É o evangelho de Paulo. Eu não quero saber das outras, eu quero saber desse aqui. E esse aqui está me dizendo que nem anjos, veja, principados e autoridades celestiais sabiam desse assunto. Não entendiam esse assunto. Isso aqui não é qualquer conversa. E isso nem a igreja sabia. Estava sendo ensinada. Mediante a multiforme sabedoria de Deus, a igreja vai começar a falar sobre isso. Cadê a igreja que fala sobre isso? Eu quero saber, cadê? Me diga aí uma delas que fale sobre isso, que eu estou apresentando aqui. Porque eu estou dizendo como quem sabe que isso não é ensinado. Gasta um tempo enorme falando de um monte de tolices e baboseiras. Porque se não falar disso aqui, o resto é tudo tolice e baboseira. Porque nem anjo sabia disso aqui. Agora veja o verso 11. Conforme o eterno propósito de Deus, realizado em Cristo Jesus. Isto é um propósito eterno. Por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em plena confiança, pela fé na sua pessoa. Portanto, rogo-vos que não vos desanimeis por causa das minhas tribulações em vosso benefício, pois nisto está a vossa glória. Meus amigos, já encaminhando para a pausa que a gente vai fazer, tem 2 minutinhos, mas dá para colocar aqui, o verso 10 e 11, Paulo então explica que a igreja tem uma só função: Cristo e o mistério de Deus, que estava oculto desde quando? Propósito eterno. E esse propósito eterno é do Pai. Propósito eterno. Isto aqui é fundamento. Sem isto aqui, não existe evangelho, nada. De uns 3, 4 minutinhos, Já estamos voltando. Daqui a pouquinho, o pessoal que está assistindo o gravado, fique tranquilo, que vai dar sequência logo de imediato, para a gente tomar uma aguinha, ir no banheiro e irmos para a segunda hora sobre esse tema que, para mim, é de uma importância total, como vocês estão vendo, e acredito que para vocês também passa a ser, pela profundidade com que estamos entrando no mistério da mente de Deus. A mentalidade do eterno sendo revelada na Bíblia Sagrada para aqueles que, obviamente, quiserem ouvir, quiserem saber e quiserem compreender. Vamos dar uma pausa, já nós retornaremos e daremos sequência. Continua. Beleza, estamos de volta com a nossa exposição. Os amigos que estão acompanhando a aula gravada vão conseguir aqui acompanhar o raciocínio e os colegas que estão ao vivo. Vamos adiante.
Muito bem, então nós vimos agora essa última passagem, Efésios 3, do verso 1 ao 11, onde ficou mais claro ainda o que é esse mistério que estamos examinando. Agora eu vou em Colossenses. Eita, agora chegou. Agora vem uns textos cados neles. Vocês dizem, como assim? Esses textos aqui, eu gosto muito desses textos aqui. Essas passagens são de uma revelação tremenda. Colossenses, capítulo 1, já está todo ele aqui. Vamos anotá-lo aqui, como estamos fazendo. Colossenses, capítulo 1, versículo 24, até o versículo 29. São 5 versinhos, passa ligeiro. Vamos aqui. O que é que está escrito em Colossenses 1, verso 24 até o 29? Vamos aqui. Notem como a coisa é tão clara. Agora me alegro dos meus sofrimentos por vós, e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei servo, de acordo com a convocação de Deus, que me foi outorgada para convosco, a fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. Eu preciso que vocês observem esse detalhe, que já vamos anotar ali, no verso 25, completamente. Então, veja, a palavra, vamos aqui, atenção, hein? A palavra de Deus foi completamente revelada em Paulo. Isso ele acaba de dizer e vai confirmar. Muita atenção, porque isso aqui é ponto fundamental. Vamos para cá. A fim de tornar completamente conhecida a palavra de Deus. É completamente. Não é tá faltando alguma coisa. Não falta uma revelação. No futuro vai ter uma revelação. Não tem nada dessa conversa fiada. Tem nada dessa conversa fiada. É completa. A palavra de Deus foi revelada toda. E ele explica o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos, a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve a dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Pausa total, porque aqui tem um monte de coisas incríveis. Primeiro, o mistério que esteve oculto durante séculos e gerações. Mais uma vez, aqui, deixa eu baixar aqui, só um minutinho para ajustar aqui as anotações. Não é isso aqui não. É aqui, peraí. Deixa eu ajeitar aqui a coisa, senão não vai dar para colocar direitinho. Deixa eu subir aqui um pouco, já já a gente volta ali para aquele trecho que a gente estava. Aqui. Isso. Só um segundo. É que a história, quem sabe faz ao vivo, não tem aqueles... Eu vou ajeitar isso aqui para dar certo. Pronto, vamos aqui. Primeira coisa que ele diz aí, no verso 25, ele diz: mistério que esteve oculto das gerações e... Como é que ele diz aqui? Gerações e séculos. Gerações e séculos. E peraí, para tudo. Ficou faltando dizer, aqui no trecho anterior, eu esqueci de colocar e vou me corrigir, ficou faltando aqui um item. Aqui tem um item extra. O item é o seguinte: nem principados e potestades celestiais, conheciam o mistério oculto de Deus. Isso está no versículo 11, Efésios 3, verso 11. Isso nós verificamos há poucos instantes. Eu vi um som, aqui a Josiane está chegando. E a Diana também. Vamos lá. Então veja, o mistério, primeiramente em Colossenses 1, 25, se repete o mistério que esteve oculto das gerações e séculos.
E nós vimos em Efésios 3, verso 11, que nem principados e potestades celestiais sabiam. A coisa aqui é profunda. Nós estamos entrando aqui numa esfera que está longe da carne humana, está longe do plano humano. Isso aqui é abertura de véu mental, espiritual, é outra transcendência, é outro lugar. Não é aqui. Aí, o que mais que a Escritura, o que mais que Paulo está explicando? Vamos aqui, Colossenses. Aí, verso 27. Não, aí ele diz, obviamente, no verso 26, mas agora foi revelado. Então, isso tem que ser muito bem mostrado, porque isso aqui não é qualquer coisa, isso é um ponto fundamental. Agora foi revelado. Agora foi revelado. Agora quando? Quando ele estava escrevendo, quando ele estava explicando. Aí você vem para cá e avança. A quem Deus, entre os que não são judeus, veja, não foi revelado aos judeus, foi revelado aos que não são judeus, portanto, gentios, os pagãos, que se converteram, obviamente. Aprouve a dar conhecer as riquezas da glória desse mistério. Está aqui, ó. Aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse mistério. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E mais uma coisa se esclarece agora. Opa, espera aqui. Verso 26 em diante. O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo está em nós. Isso é o mistério. Outro aspecto do mistério. Mais um item sobre o mistério. Que coisa extraordinária. Aí Paulo vai adiante, até o verso 29. A ele, portanto, proclamamos, aconselhamos e ensinando a cada pessoa. Então faz proclamação, aconselhamento e ensino. É assim que se prega, proclamando, aconselhando e ensinando. É assim que tem que ser feito. Não é show, não é reunindo o povo para assistir um show gospel. É proclamando, aconselhando e ensinando. Ensinando isso aqui, isso. Com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. E para cumprir esse propósito, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Paulo, gente, é o sacrifício do evangelho. Paulo não é salvador. Ele é a extrema demonstração do que é um sujeito dedicar tudo a proclamar, aconselhar e ensinar, até perder a cabeça, ser assassinado. Tem gente por aí que dá a sua vida, tem gente por aí que dá a sua vida por política. Tem gente por aí que dá a sua vida pelo comunismo, pelo socialismo. Tem gente aí que fica louca, briga, bagaceira. Mas o infeliz não tem a capacidade de dedicar sua vida a Cristo. Ou seja, é um espírito que vai morrer aqui, vai se acabar aqui numa causa que não vale nada. Por que não vale nada? Porque entra homem, sai homem, sobem reis, descem reis. Cadê o império babilônico de Nabucodonosor? Virou farelo. Cadê o Egito dos faraós? Virou farelo. Cadê a Suméria dos Anunnakis? Farelo. Cadê a Suméria? A Suméria dos Anunnakis já virou farelo. Cadê a Síria de Senaqueribe? Farelo. Cadê a Medo-Pérsia de Ciro e Dario, os grandes? Farelo. Cadê a Roma imperial dos Césares, o Império de Ferro? Farelo. Cadê a Grécia de Alexandre o Grande? Farelo. Cadê o Império de Carlos Magno? Farelo. Diga aí, Israel continua existindo.
contra todas as possibilidades, foi atacada, escorraçada, maltratada. E a igreja, desde o dia que se levantou, ninguém derrubou. E vem o camarada e dedica a vida dele a tudo quanto é carnal, humano e podre, mas não se dedica ao que é santo, sagrado e não salva seu próprio espírito. Aliás, as pessoas nem sabem do que estou falando. Porque as doutrinas ensinadas mantêm esse pessoal preso numa bolinha e essa bolinha não liberta o espírito interior. O cara está sempre preso em normas eclesiásticas que na cabeça dele essas exterioridades garantem a salvação. Mas ele não foi transformado. Ele continua cheio de problema dentro e para lascar. Não sabe explicar quais são os 16 pontos em que o sangue de Cristo salva ele. Como é que você é membro de uma igreja cristã e você não tem na cabeça, na memória, 16 versículos que falem o sangue de Cristo isso, o sangue de Cristo aquilo, para dizer na cara do diabo? Você não tem salvação nenhuma. Você tem uma cabeça cheia de teologia, você tem a sua cabeça cheia de doutrina, uma cabeça cheia de denominação religiosa, uma cabeça cheia de mimimi, e fica, não pode comer isso, não pode tocar naquilo, não pode sei o quê, e o espírito perdido, porque se você não tiver o sangue de Cristo, você está perdido. Você pode guardar sábado, você pode entregar dízimo, você pode fazer obras sociais, tudo o que você quiser. Você confessa o sangue de Cristo. Confessar, gente, não é a boca dizer assim, o sangue de Cristo me purifica todo o pecado, amém. Agora vamos fazer outra coisa. Não, não é isso não. Você tem que interiorizar isso, você tem que dominar esse assunto. O seu espírito interior tem que sonhar com isso. Não é uma conversa de uma doutrina qualquer, é a única doutrina que salva. Hebreus capítulo 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Como é que tu vai para Deus? Tô guardando o sábado, tô não sei o que, tô não sei o que lá. Cadê você melado de sangue? Não tem, porque nem sabe. Então as minhas aulas estão aí gravadas para você estudar e me conteste. Assista a aula com papel e caneta, eu vou derrubar esse negão. Esse negão é falador, tá cheio de fúria, eu vou provar. Vá, bote aí, mande. Tô esperando as perguntas. Porque eu estou apresentando o centro do mistério. E o mistério não é do Jean, não tive revelação, gente. Apareceu de noite um anjo, não tem nada disso. Eu estou abrindo as escrituras sagradas na tela. Tá aí os textos, tá aí. É só você que está assistindo, dá pausa, anota tudo e vai para a sua Bíblia e leia com seus próprios olhos. E você vai ver que não tem furada. É isso aqui. O mistério é Cristo em vós. Olha aqui, ó. Se isso aqui não tiver, não há esperança nenhuma de voltarmos para a glória. Nós não vamos para glória nenhuma. Nós estamos perdidos. Tá aí, tá aí. Esse é o mistério. Bom, isso foi revelado no momento que Deus decidiu que passava a ser assim. Porque você já viu, agora foi revelado, agora tem que ser dito. E dito para quem? Para gentios, povos outros que não eram judeus. Bom, fechando aqui as anotações do glorioso Colossenses, ele deixou claro que nós temos que proclamar, aconselhar e ensinar. Então, o que é fazer parte da igreja? É proclamar, ensinar e... Esqueci a palavra ali de novo, tanta coisa. Aconselhar sobre isto e este assunto. Esse é o assunto central. Se isso não estiver bem estabelecido numa congregação, não adianta gastar tempo quanto a conversa. Enquanto uma igreja, um grupo de cristãos não dominar isso que está sendo apresentado nessa tela, o evangelista, o homem de Deus, não gasta 1 minuto da vida dele ensinando mais nada. Porque não há esperança de glória, não há salvação, é só perdição. Sem isso aqui, não tem, porque se Cristo não estiver em vós, não tem nada, gente, não tem absolutamente nada.
Jesus é o centro, Jesus é a nossa alegria de tudo. Ele é o mistério de Deus, ele é o Salvador, o Redentor, o tudo. E quando você se põe nessa condição, você venceu demônios, você vence qualquer luta, você vai fazer a obra dele. Então, isto aqui é a coluna vertebral do cristianismo, do evangelho. Aí ele termina dizendo, e para que apresentemos todo o homem perfeito. Olha só, você quer ser perfeito e pensa, eu tenho que guardar isso, eu tenho que guardar aquilo, mas acontece que com isto você se torna perfeito. Está aí escrito, não tem nem o que discutir. Você quer ser perfeito? É Cristo em você. Aí quando Deus olha para você, não vê você, vê Cristo. Por isso que Paulo dizia, por isso que o apóstolo São Paulo dizia, quando estava entre os humanos vivos na terra, dizia assim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem um pensamento de uma magnífica poetisa que disse o seguinte, Jesus Cristo está procurando com sua máquina de fotografar pessoas que ele possa bater a foto e se ver nela. É um negócio bem poético, né? Fica um negócio de poesia. Eu estou desenterrando minhas 48 poesias, já publiquei umas 2 aí nos grupos de alunos, eu ainda vou publicar as outras 46. Eu estou conversando com aqueles, já vou botar minhas poesias para a galera começar a conhecer, que teve uma fase poeta. É muito enxerido esse professor Jean. Mas vamos adiante. Olha só, o Jean, um poeta, só que faltava. Mas vamos aqui, vamos firme no Colossenses. E para cumprir esse propósito, que propósito? Para que eu possa cumprir esse propósito, diz Paulo, eu me esforço arduamente, lutando conforme o seu poder que opera eficazmente em mim. Então notem que Paulo está dizendo que o propósito de Deus, o propósito de Deus é a revelação desse mistério para todo o mundo gentílico. Onde estão os gentios? Ele acaba de explicar isso. E o mistério, nós já sabemos, o mistério que estava oculto, está aqui. Esse mistério é o mistério do sangue de Cristo. Agora, diz ele, agora não é mais oculto o mistério, porque foi revelado a Paulo. A palavra mistério aparece 2 vezes aqui, nessa passagem de Efésios. Vai aparecer de novo, numa terceira vez, aqui no verso 6 até o 9. Vai aparecer a expressão propósito eterno entre os versos 10 e 11, que repete agora no verso 29 de Colossenses. É um assunto só. Eu estou criando um painel onde eu estou juntando todos os lugares em que Paulo fala sobre isso e colocando na tela. Próxima passagem, Efésios, capítulo 1. Gente, o livro de Efésios, E deixa eu olhar o meu tempo. Ainda dá tempo para ir bonito aqui. Vamos aqui, Efésios. Agora eu vou saltar para o livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, vamos aqui. Efésios, capítulo 1. Já estamos nele. E nós queremos do versículo... Vamos aqui, peraí, só um minutinho. Cá. Efésios, capítulo 1, do verso 1 até o 14. Deu errado. Aqui. 1, 2, 3, 4. Agora vai dar certo. Aqui. Vamos lá. O que diz Efésios 1, do verso 1 a 14? Vamos aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que curioso. O Deus de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pausa, já vou começar a dar pausa. O mistério nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos céus. Para começar a conversa. Já para começar. Olha, quando eu vejo alguém derrotado, eu digo, rapaz, a depressão só se vence com isso aqui. Porque quando você crê nisso e aceita isso, você já sabe que você é grande. Você não é pequeno. Você é do reino. Você não é da terra. Você já saiu daqui. Você está em outro plano. E ele diz todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está vendo? Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Acabou a conversa. Olha como é que é. Quer dizer que nós já estamos escolhidos antes da fundação do mundo? Se você está ouvindo tudo isso que eu estou apresentando e você crê no que você está ouvindo, meta uma coisa na sua cabeça dura. Não é porque você guarda isso, guarda aquilo, cumpre isso, cumpre aquilo, que você é aceito, não. Você já foi aceito antes mesmo de praticar essas coisas. Está entendendo? Você pratica porque você já foi, você já é da família. Tal pai, tal filho. Então, segunda coisa, você está escolhido, ó, você foi escolhido antes da fundação do mundo. Tá entendendo? Vai anotando aí. Eu não sei que o pessoal não estuda do jeito que eu faço, cara. Eles fazem uma lição sobre isso e no final o pessoal estuda e no final não sabe nada. É um negócio de doido, sei lá. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Por causa do sangue de Cristo, sempre que Deus olha para mim, Cristo está em mim. Então ele não vê meus pecados, ele só vê Jesus. E Jesus é santo, perfeito e puro. Jesus é o nosso justificador, o nosso redentor, o nosso substituto, o nosso sacrifício. Você tem que estudar o sangue. Se você não estudar o sangue de Cristo, você nunca vai entender isso que eu estou dizendo aqui. Em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Presta atenção. No momento em que você crê, você foi adotado como filho de Deus Pai. Aí, peraí que chegou mais alguém aqui que eu ouvi um som. Adianta, tá chegando aqui. Você foi adotado. Presta atenção, você foi adotado como filho de Deus Pai. Sempre que eu leio essa passagem, eu preciso fazer aqui uma pausa na leitura. Estamos em Efésios, vou dar uma pequena pausa. E eu vou abrir aqui ao lado uma outra passagem, porque ela é muito importante para clarear. Eu vou aqui em Gálatas, vou aqui no capítulo 3, tá 15 minutos. Gálatas, capítulo 3, e eu vou vir aqui até o verso 26. 26... Não, um pouquinho antes. Espera aí. Gálatas 26, 3. Tá aqui. É o verso 26 mesmo, é isso aqui. Porquanto todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Como é que eu me torno filho de Deus? Por meio da fé em Cristo Jesus. Gálatas 3, verso 26. Então eu tenho que vir aqui e colocar como uma anotação ao lado, Gálatas 3, verso 26, que diz que é pela fé, não é pelas obras que eu pratico. Eu não sou filho de Deus porque eu sou um homem bom. Eu não sou filho de Deus porque eu pratico coisas boas, porque eu obedeço mandamentos. Eu sou filho de Deus pela fé em Cristo Jesus. É isso que está claro em Gálatas, capítulo 3, verso 26. Ficou claro? E aí ele diz no 28, não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e plenos e herdeiros de acordo com a promessa. E aí eu tenho que vir aqui, foi tema que eu tratei na aula anterior, eu abro de novo aqui e boto o mesmo Gálatas, o verso 27 até o 28, até o 29, e diz assim, sou
herdeiro de Abraão, mesmo sendo eu um gentio. Olha só quanta coisa tem derramada no colo da gente hoje à noite aqui. É só bênção, é só glória, só coisa positiva, só a luz de Deus, salvação na veia. Voltamos para Efésios. Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade e para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. E aí eu sou informado de que tudo isso eu fui escolhido desde antes da fundação do mundo. O verso que vai falar isso é o versículo, cadê aqui? Versículo 6. O versículo diz que assim, e tudo isto custa zero. É de graça. 0,800 total. É tudo de graça. Tudo gratuitamente concedido aos espíritos que quiserem retornar à casa do Pai. Continua. Nele, em Jesus, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo quê? É pelo quê que eu tenho redenção e perdão dos meus pecados? Pelo seu sangue. Então, isso daqui é o centro. Fora disso aqui é só conversa fiada. Qualquer assunto que for apresentado sem colocar isso aqui na base, não vale nada. Porque isso aqui é a única redenção que existe. E a única coisa que eu peço a Deus é que Ele me livre dos meus pecados. Porque não tem obra que eu possa fazer e Deus dizer assim, eu vou te salvar porque tu está guardando o sábado, vou te salvar porque tu está dando dízimo, vou te salvar porque tu é um bom marido, vou te salvar porque tu é um homem bom na sociedade. Não, isso não vale bosta de nada. Isso não vale bosta, esterco, fezes, não vale nada. Nada. O que vale é sangue. Hebreus 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, verso 22. 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vocês pecar, tendes para com o Pai o advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo inteiro. Está lá em 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2. Segundo as riquezas da graça de Deus. Tudo isso que você está lendo aí é tudo de graça. E que ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Agora, verso 9, vamos lá. E nos revelou o mistério da sua vontade. Então, agora aqui no versículo 9, o que era mistério oculto se chama mistério da sua quem? Do Pai, vontade. Mistério da sua vontade. Está no verso 9. O que mais? Vejam só, pedaço por pedaço. De acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Então, aqui você acaba de entender que Cristo existe para ser sacrificado. Desde os tempos eternos do passado. Jesus foi trazido diante da luz de Deus Pai só para uma coisa: ser sacrificado. Isso aqui é um outro tema que veremos numa próxima sexta-feira, quando eu vou entrar com detalhes para você finalmente entender quem é Jesus Cristo. Porque a galera tem muita confusão mental sobre isso aqui. Muita confusão mental. Aqui já está uma pista. Jesus foi, está aqui escrito. Está aqui, preste atenção. E nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que ele, no singular, Pai, estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Todos os elementos que estão nos céus como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O que é que Deus Pai quer em Jesus? Quer que Jesus unifique o céu e a terra. Presta atenção. Jesus unifica os céus e a
terra. Portanto, Jesus não salva apenas nós, mas todas as dimensões celestiais e governa todas elas. O propósito de Deus Pai nele era este governo eterno. Entenderam isso? É o que está escrito em Colossenses. Por isso que eu disse, quando eu vejo Colossenses, eita, texto tão... Esse é um texto poderoso. Porque Colossenses, Paulo está revelando aqui os mistérios. Nele, quem? Em Jesus, nele, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua própria vontade. Esse verso 11 aqui é 2 horas para estudar só ele, porque isso aqui é um negócio. Isso aqui, gente, é a pré-existência do Espírito sendo revelada. Eu fui escolhido. Eu fui escolhido antes de vir a este mundo, como temos demonstrado em diversas aulas anteriores. Mas aqui está muito claro. Como é que a palavra predestinado? Como é que eu posso ter sido predestinado? Não, primeiro eu fui escolhido. Depois eu fui predestinado. E isso conforme um plano. Não, é porque Deus sabia o futuro. Não, ele criou um plano desde os tempos eternos. Quando é que eu fui predestinado? Quando é que eu fui escolhido? Nós já vimos aqui, ó. Nós já vimos aqui. Em todo o tempo aqui, mas tem um lugar, está aqui. De fato conhecido antes da criação do mundo. Eu fui escolhido. Ele acaba de dizer que eu fui escolhido. Então, é aqui. Eu fui escolhido, fui predestinado, mas, o que mais? Não é só isso não, tem mais coisa aí. Tem mais coisa. Conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito de sua vontade. Com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor de sua glória. E nele, igualmente, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O evangelho da vossa salvação. Eu fui escolhido, fui predestinado conforme o plano de Deus Pai. Preste atenção. Fui escolhido, predestinado, conforme o plano. Não é aleatório. Não é uma coisa assim, vamos pregar aí para ver quem quer ouvir. Não é assim, não. Nós estamos indo levar a palavra para aqueles que são ovelhas de Cristo e ouvem a voz do seu pastor, venham para ele. Quem não é de Cristo não vem. Deixa eu colocar aqui como nota. Anotação. Certo? Vou botar aqui assim, anotação. Eu não tenho mais tempo, não vai dar para ler isso, mas vocês podem ler. João 3, verso 16 até o 21. Apenas os que são de Cristo vêm para ele. Quem não é, não vem. Ponto final. Quem é dele, no espírito interior, ao ouvir a voz dele, vai para ele. Como ouvir a voz dele vai para ele? Porque nós já existimos antes. Não perca minha aula da próxima sexta-feira. Porque eu vou provar que nós estávamos com ele usando a Bíblia. E quando você vê o texto, você diz assim, cara, como é que eu li isso? Eu nunca vi isso aí. Como é que isso está escrito na minha cara e essa gente toda está lendo e ninguém percebeu? Está escrito. Mas não quero tratar disso agora. Senão eu não termino e está faltando poucos minutos. Vamos aqui, Efésios. Aí diz, nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da glória. Espera um minutinho. Quer dizer que se eu ouvir essa mensagem que eu estou apresentando aqui, crer nela, eu sou selado com o Espírito Santo aqui agora?
E aí isso é a garantia de que eu sou redimido e propriedade de Deus? Então o evangelho está pregado para todos neste momento. Eu não tenho que falar mais nada. O verso 13 encerra a aula. Está aqui. Efésios 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Diz isso aqui. É isso aqui. Nele igualmente vós. Primeiro, se você ouviu a palavra, em seguida, também creu na palavra, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Acabou-se. Você está salvo e selado. E isso é uma garantia. Presta atenção, ó. Isto é a garantia da herança. Herança? Que herança? De Abraão. Lembra que nós lemos em Gálatas 3, verso 26? Gente, só tem... E eu sou, a partir deste momento, propriedade de Deus. E ele considera isso glória dele. Entenderam agora? Isto é o evangelho. Para finalizar a aula de hoje, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Eu tenho que correr, que senão não vai dar tempo. Ai, voa. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Pois ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas em função da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi outorgada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. E nesses dias se manifestou pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aniquilou a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por intermédio do Evangelho. Fechou a aula? Então vocês têm que ler aí 2 Timóteo 1, verso 9 e 10, para entenderem a profundidade, que eu continuo na sexta que vem, dando sequência à profundidade desse tema e ampliando esse painel. Está aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 9 e 10. E aí nós avançaremos para mais entendimentos sobre esse assunto. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Fechou a sala. A gente se vê na próxima sexta. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Até mais.